dando continuidade do culto da Igreja do Senhor ao Senhor, vamos acompanhar a leitura do Salmo 14. Salmo 14. Quem tiver sua Bíblia e quiser abrir, assim o faça. Quem preferir acompanhar, assim acompanhe. Salmo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão, e nem pensam em orar ao Senhor. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá seu povo. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Amém. Até aqui a palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, se nós saíssemos hoje pelas ruas de Arenópolis com uma pesquisa simples, fazendo a seguinte pergunta: você se considera uma pessoa essencialmente boa? A pergunta seria essa. O que você acha que as pessoas responderiam? O que você responderia? E com certeza, a maioria das pessoas, e talvez você mesmo, responderia que sim. Nós temos um mau costume quase incurável de avaliar a nossa própria moralidade, medindo os nossos acertos contra os piores erros dos outros. Nós nos achamos bons porque nós não estamos numa penitenciária, porque não matamos ninguém, porque pagamos nossas contas e porque tentamos levar uma vida honesta dentro do limite do que achamos possível. Nós criamos uma régua de medir pecados, onde o nosso pecado, ele é sempre aceitável e justificável, e o pecado do outro é sempre abominável e imperdoável. No entanto, este salmo, o Salmo 14, que está colocado diante de nós hoje, não foi escrito para confirmar que nós somos bons. Ele nos convida a entrar na sala de exame de Deus. Ele funciona como um espelho cirúrgico, que rasga as aparências e revela as motivações mais profundas da nossa alma, as motivações mais profundas do nosso coração. O propósito de Deus aqui é nos colocar diante desse espelho, não para nos esmagar com a culpa, ou nos humilhar publicamente, ou nos destruir com a condenação. O propósito de Deus é nos dar um resultado exato, claro, límpido, honesto e urgente. Deus, ele nos ama demais para nos deixar viver na ilusão da nossa própria justiça. Deus nos ama demais para nos deixar viver na ilusão do engano do nosso coração. Ele nos confronta porque Ele quer nos curar. É o desejo dEle, nos curar. Ele quer quebrar o nosso orgulho para que Ele possa nos dar a sua graça. Ao olharmos para esse poema de Davi, nós percebemos um detalhe muito curioso nas Sagradas Escrituras. Esse salmo que nós lemos aqui, o 14, ele praticamente se repete de forma aqui perfeita, lá no Salmo 53. Usa praticamente as mesmas palavras, o mesmo entendimento, a mesma estrutura do Salmo.
Mas por que será que o Espírito Santo achou por bem registrar essa verdade 2 vezes no saltério, que é o conjunto de salmos? É porque a nossa resistência em aceitar a verdade divina sobre a nossa miséria espiritual é gigantesca, é muito grande. Então Deus nos lembra 2 vezes que nós somos miseráveis espiritualmente, e que nós insistimos em curar a nossa ferida de forma superficial, sem tratar profundamente, sem ir lá e tirar o carnegão, tirar lá aquilo que faz feder, sem tratar os nossos defeitos, sem expor as nossas falhas, sem observar os nossos vícios. Nós temos essa mania de querer tratar as coisas por cima, superficialmente, porque se mexer muito fundo, dói. Então, com o objetivo de compreendermos esta palavra, eu quero caminhar com vocês hoje, verso a verso, neste salmo, sobre o tema, o espelho da alma e o refúgio da graça. O espelho da alma e o refúgio da graça. E o que eu quero descobrir junto com vocês, que o remédio para a nossa alma só faz sentido quando nós compreendemos, sem anestesia nenhuma, a gravidade da nossa doença, a seriedade do nosso pecado. E o primeiro ponto da mensagem de hoje está no verso 1, o ateísmo prático e o silêncio do coração. O ateísmo prático e o silêncio do coração. Davi, ele abre esse salmo com uma declaração esmagadora, uma declaração desconfortável para quem lê o salmo. Ele diz no verso 1, os tolos dizem em seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. E nós também, então, precisamos parar e analisar as palavras que o Espírito Santo usou aqui. Quando nós lemos aqui uma palavra tolo, a primeira coisa que vem na nossa mente, nós pensamos em alguém com pouca instrução, alguém ignorante, alguém ingênuo, alguém que é limitado de inteligência. Mas no hebraico, que é a língua original, a palavra usada é Nabal. E Nabal não indica falta de capacidade mental, mas Nabal indica uma imperfeição moral e espiritual. O tolo bíblico pode ser um filósofo brilhante. O tolo bíblico pode ser um cientista que ganhou um prêmio Nobel. O tolo bíblico pode ser um economista importante. E de repente o que eu vou falar aqui pode chocar você. Mas o tolo bíblico pode ser um religioso exemplar, que senta no banco da igreja constantemente, todos os domingos, para cultuar o Senhor. O tolo, ele não sofre de falta de inteligência. O tolo, ele sofre da falta do temor a Deus. O tolo não é aquela pessoa que é ignorante, é aquele que não teme o Senhor. Este é o tolo. E observem com atenção onde o tolo fala. Percebam que o texto não diz que o tolo proclama isso numa praça pública, ou que escreve um documento dizendo, eu sou tolo. Não. Ele diz isso, ele fala em seu coração. No pensamento bíblico, coração, ele é o quê? É a fonte dos sentimentos, dos pensamentos, da razão. Não é a fonte de todo o romantismo. Não é a fonte de emoções passageiras, não. O coração é o centro de comando da vida humana. O coração, biblicamente, ele é a fonte das nossas decisões, dos nossos valores morais, da nossa vontade, do nosso caráter, da nossa inteligência. Portanto, o tolo, ele não está necessariamente levantando uma bandeira em público dizendo, eu sou um tolo. Não.
O que ele faz é em silêncio. Ele fala para si mesmo. Ele toma uma decisão silenciosa no íntimo do seu coração de gerenciar a sua vida, as suas finanças, o seu casamento, os seus negócios, a sua sexualidade, como se Deus estivesse ausente, como se Deus fosse cego, como se Deus não existisse. É viver como se Deus não existisse. A expressão hebraica para não a Deus, ela é bem curtinha. Ela é em Elohim, não a Deus. E a tradução mais perto do original que nós poderíamos ter é nenhum Deus aqui, ou Deus não importa para este momento, Deus não importa com isto. E este é o que nós chamamos de algo muito perigoso, chamado ateísmo prático. É viver como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse aqui. Essa é justamente a heresia da separação, da segmentação das áreas das nossas vidas. Essa é a prática de um cristão que diz: Deus existe no domingo à noite, enquanto está aqui louvando ao Senhor, mas ele diz não a Deus logo na segunda-feira, quando ele faz um negócio desonesto, quando ele sonega o imposto, quando ele maltrata seu cônjuge dentro do lar, quando ele vai na internet e abre lá uma página anônima para que o que ele veja ninguém possa ver, até mesmo quando ele se nega a devolver o dízimo, a dar suas ofertas. Esse é um ateísmo, esse é um ateu prático, esse é aquele que diz que Deus existe só quando está dentro da igreja. O coração insensato, ele cria a perigosa ilusão de que Deus está preso aqui, dentro dessas quatro paredes, que Deus só está na hora dos cultos, e deixa o restante da sua vida, da sua semana livre, para vivermos longe de Deus e de forma pecaminosa. Davi, então, ele nos mostra a ligação imediata, lógica, inevitável de causa e consequência. Ele nos mostra que uma teologia errada gera uma consciência moral corrompida. Que uma teologia errada gera uma consciência moral corrompida. Olha o que é que o texto diz: são corruptos e praticam o mal. O salmista aqui usa o verbo corromper, que é exatamente o mesmo termo teológico usado no livro de Gênesis para descrever a podridão que estava sobre o mundo, a podridão moral da raça humana que havia antes do juízo do dilúvio. E o que é que a Bíblia está nos ensinando aqui como uma lei fixa, uma lei espiritual fixa? Que a decadência de uma vida ou de uma sociedade, ela não começa externamente, ela começa internamente no coração do homem. A decadência de uma sociedade, a decadência de uma vida, a decadência de uma família, não começa externamente, começa internamente. A decadência moral é sempre o fruto maduro do afastamento de Deus. Mas não é um afastamento qualquer, é um afastamento consciente de Deus. E quando é que nós fazemos isso conscientemente? Quando nós removemos a centralidade, a soberania de Deus do centro dos nossos desejos. E aí então fica um espaço, só que aquele espaço sagrado não fica vazio. Aquele espaço que nós deixamos quando nós retiramos Deus da centralidade da nossa vida, ele imediatamente é ocupado pelo ídolo do nosso próprio eu. Esse eu que passa a validar o egoísmo, a soberania, o prazer próprio. E a tudo isso Deus chama de abominação. Deus odeia.
A destruição do caráter humano começa sempre quando nós silenciamos a voz do Senhor no secreto da nossa mente. A destruição do caráter humano começa sempre quando nós silenciamos a voz do Senhor no secreto da nossa mente. Segundo ponto da mensagem de hoje, versos 2 e 3. O olhar do Criador e a queda universal. O olhar do Criador e a queda universal. Diante desse sussurro em silêncio do homem, esse sussurro secreto do homem, que pensa estar escondido em seu mundinho particular, que nem Deus sabe, e isso é um engano. O verso 2, ele introduz uma mudança drástica de entendimento e nos joga para o tribunal dos céus. O verso 2 diz: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus. Enquanto a humanidade caminha como um cego na escuridão, já viram o cego como caminha, né? Ele vai o quê? Tateando, ele não sabe onde está. E a humanidade tem caminhado assim, como cego na escuridão de seus próprios interesses, tentando criar uma cortina de fumaça para esconder os seus pecados. Mas enquanto a humanidade caminha assim, o Deus da aliança, aquele que é chamado de Iavé, esse é o nome sagrado, é o nome pactual de Deus, Iavé, esse Deus se inclina para avaliar a terra. Existe uma imagem poética aqui no Salmo, que diz que Deus olha dos céus. E isso nos lembra então, que Deus ele olha dos céus com um olhar investigador, detalhista. Ele procura ver todas as coisas. Deus não é um arquiteto divino que criou o mundo e abandonou o mundo à própria sorte. Ele é o Deus soberano, que vê tudo, que tudo avalia. E vejam o que é que ele está procurando. Ele não procura aqui riqueza. Ele não procura pessoas com títulos teológicos. Ele não procura pessoas que tenham um bom status social. Ele não procura pessoas que têm práticas religiosas, que todo mundo vê, que saltam aos olhos, não. Deus ele procura por duas qualidades específicas: entendimento espiritual e busca sincera. O que é que Deus está procurando? Está procurando homens e mulheres que tenham a sabedoria de perceber que a criatura foi feita para o Criador. Pessoas que compreendam que a vida longe da videira verdadeira é apenas uma existência vazia e que não produz nada. O que é que Deus está procurando? Deus está buscando por corações que clamem, que gritem, que bradem pela sua presença. Mas olhem o resultado disso. Olha o resultado da busca de Deus, verso 3. E há um resultado que é perturbador. Deus busca, e ele diz que todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Deus procura corações que clamem por sua presença, e o que é que ele acha? O que é que ele vê? Que todos se desviaram, todos se corromperam, que ninguém faz o bem, nenhum sequer faz o bem. E ao fazer essa busca, Deus ele faz um relatório, e esse relatório dele é um relatório conclusivo, definitivo. E o que ele vê não deixa espaço para nenhuma exceção. A linguagem que Davi aqui usa é esmagadora. Ela destrói qualquer tentativa de justiça própria, de autojustiça. Nós vamos ler no texto que ele vai falar que nenhum deles, todos,
Ninguém, nenhum sequer. Não existe exceções. No original, no hebraico, a palavra que é usada para se desviaram, carrega o sentido real de algo que azedou, que se tornou rançoso. Sabe quando o leite passa do tempo e que azeda e fica completamente intomável, intragável, e também perde a sua utilidade, perde a sua qualidade original? A ideia é essa, de algo que azedou, que ficou rançoso, que Deus não quer. Este verso ele trabalha, irmãos, como um martelo contra o nosso orgulho religioso. Sob a mesma inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo pegaria exatamente essa passagem do Salmo 14, para dizer lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. E para fundamentar também a doutrina da que nós chamamos de depravação total, que nos ensina que o pecado corrompeu todas as áreas da nossa vida. Longe da graça preventiva e dessa graça que é regeneradora do Senhor, todos nós somos como o leite que azedou. Ninguém, e aí posso usar como o salmista, né? Nenhum deles, todos, ninguém, nenhum sequer, por meio de esforço próprio, consegue preencher o padrão de santidade e pureza que Deus exige. Quando nós olhamos para os pecados escandalosos da sociedade e apontamos o dedo e acusamos, com uma sensação de superioridade moral, nós esquecemos que o nosso próprio coração, se ele for deixado sem a graça de Deus por 5 minutos, é capaz de produzir as mesmas coisas ou coisas muito piores. O parecer de Deus, ele iguala a humanidade inteira no chão da necessidade da sua misericórdia. Quando Deus olha para o mundo e vê que todos pecaram e que não há exceção, todos somos igualados e todos somos necessitados na misericórdia de Deus. O terceiro ponto da mensagem de hoje, nós estamos nos versos 4 até o verso 6. O impacto social do pecado e o pavor do ímpio. O impacto social do pecado e o pavor do ímpio. E o salmo então continua. E o entendimento que ele nos mostra é que o pecado contra Deus, ele sempre resulta em injustiça contra o próximo. No verso 4, a voz do próprio Deus, ela ressoa, ela ecoa com uma indignação. Diz assim: acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão, e nem pensam em orar ao Senhor. Aqui nós temos a figura social daqueles que na prática não creem em Deus. E há uma matemática espiritual que é muito simples. Quem não teme a Deus, mais cedo ou mais tarde, deixará de respeitar o seu próximo. Quem não teme a Deus, mais cedo ou mais tarde, deixará de respeitar o seu próximo. E Davi então fala dos opressores da sua época, fazendo uma comparação terrível, uma comparação forte. Eles devoram o meu povo como se fosse pão. E eu quero convidar vocês a pensarem comigo, meus irmãos. O ato de comer pão é algo diário. Acho que todos aqui comem pão diariamente, né? Então é algo diário. É algo natural, feito de forma mecânica, sem uma reflexão profunda, sem uma crise de consciência. Você não se preocupa
e nem pede perdão quando vai mastigar um pão. Você vai e mastiga. E o que é que o texto está nos dizendo nessa noite? Que para o homem sem Deus, para o homem tolo, usar as pessoas para o benefício próprio, explorar a fé dos mais fracos, praticar a injustiça nos negócios, subir na vida pisando nas costas dos outros, tornou-se um hábito tão comum como comer pão no café da manhã. É algo tão comum que é como se eu estivesse comendo aquele pãozinho quente no café da manhã, sem me preocupar. Mas qual é então a raiz, né? Qual é o princípio dessa, podemos dizer, dessa anestesia moral? Que nós não nos preocupamos com o nosso próximo. E o texto mesmo responde, diz assim, ó, nem pensam em orar ao Senhor. Ou seja, eles cortaram a linha de relacionamento vertical. Eles cortaram a linha de relacionamento com Deus. Eles acreditam que por não haver um acerto de contas imediato, o tribunal divino está fechado, está em recesso. Ou que o juiz é cego, que não está vendo o que está acontecendo. Mas observem que existe uma virada repentina no texto. Existe uma virada que traz um choque de realidade. O verso 4 acabou de dizer: acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão, e nem pensam em orar ao Senhor. Mas aí no verso 5 traz essa virada para o Salmo, diz assim: grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhe obedecem. Grande terror se apoderará de quem? Dos tolos, daqueles que devoram o meu povo como se fosse pão, pois Deus está com os que lhe obedecem. A arrogância do ímpio, a pose de superioridade do mundo, a prepotência daqueles que zombam da fé, são na verdade uma aparência frágil, uma aparência psicológica. O texto aqui ele nos revela um segredo espiritual. Qual é? Aqueles que pareciam inabaláveis e cheios de certeza, no momento de silêncio e solidão, naqueles que eles que são assombrados por um grande terror, é por causa desse medo irracional que eles são cercados repentinamente. Aqueles que pareciam inabaláveis e cheios de certeza são, nos momentos de silêncio e solidão, assombrados de grande terror. E por que são assombrados? Porque a simples existência da comunidade dos justos, de um povo separado, da igreja do Senhor, ou seja, a presença de um povo que permanece fiel, mesmo diante da corrupção, que ora quando tudo diz que é para desistir, que não vai dar certo, mas o povo está orando, a comunidade está orando. Essa comunidade que confia na providência divina, e por causa disso vive com integridade moral. Essa comunidade daqueles que obedecem a Deus, essa comunidade funciona como um lembrete de que Deus é real. De que Deus é real. Queridos, o mundo pode tentar silenciar a igreja, mas a vida de um justo, ela incomoda a consciência do ímpio, porque serve de acusação, uma acusação viva, é um eco do juízo futuro,
que eles tentam desesperadamente esquecer. Haverá um juízo. Eles têm medo, porque percebem que Deus não abandonou a história. Eles são tolos, mas eles sabem que Deus é real e que Deus continua conduzindo a história. E aí, então, no verso 6, o salmista expõe o choque direto de duas visões do mundo. Diz assim: os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá seu povo. Os que se acham poderosos, os que se acham autossuficientes deste mundo, aqueles que zombam dos projetos, da simplicidade e da esperança dos humildes, eles que olham para o humilde e humilhado e dizem assim para eles: de que adiantou a sua honestidade? De que adiantou servir a Deus? Onde está o seu Deus que não te enriqueceu? De que serve a tua oração? Essas pessoas tentam esmagar a moral dos mais fracos. No entanto, a resposta do salmista é uma palavra de poder, porque ela não descreve um refúgio frágil ou um esconderijo improvisado. Ela descreve e se refere a um abrigo de rocha maciça, uma fortaleza alta e impenetrável contra as maiores tempestades, contra os piores inimigos. O mundo ele pode usar da sua força econômica para frustrar os planos dos mais humildes. O mundo pode até ridicularizar a fé dos mansos, mas o mundo nunca, jamais poderá romper as muralhas daquele que se colocou como o escudo protetor do seu povo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Os mais humildes deste mundo têm o maior de todos os aliados, o Senhor soberano que governa todos os tempos. Os mais humildes deste mundo têm o maior de todos os aliados, o Senhor soberano, Jesus Cristo, que governa os tempos. Concluindo, queridos, Davi, ele encerra esse salmo magnífico, não com palavras de desânimo ou com destruição, mas ele encerra esse salmo com um clamor profundo, com um clamor profético, com um clamor escatológico, apontando para o futuro, para o porvir. O verso 7 diz: quem virá do monte de Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Amém. Vocês conseguem perceber o caminho que esse salmo fez? O salmo começou numa densa escuridão do coração do homem, no verso 1, mostrando o homem sussurrando a sua rebeldia, não a Deus, não a Deus. Quando nós dizemos não a Deus, nós estamos em rebeldia contra o Senhor, e é justamente como começa o salmo, em rebeldia. E esse salmo então, ele passa pela verdade pesada e cortante de Deus, nos versos 2 e 3, quando Deus declara que não há um justo sequer, nenhum, todos pecaram, nenhum deles. Deus revela a ferida aberta da injustiça social e a dor dos aflitos, no verso 4 a 6. Mas a palavra de Deus nunca nos deixa no túmulo. Ela nos conduz à ressurreição da esperança. Davi olha para a realidade caída da humanidade,
percebe que o homem está preso em uma rede de pecados, da qual ele não pode escapar por si mesmo. Não pode escapar por si só, usando suas próprias forças. E ele então levanta os seus olhos para o Monte Sião, desejando que pela intervenção divina, um dia, o cativeiro espiritual seria quebrado, e a alegria do povo de Deus seria restaurada. E é justamente aqui, neste clamor final de Davi, que o Salmo 14 se abre de forma gloriosa, apontando para o nosso Salvador Jesus Cristo. 1000 anos depois que o salmista registrou esse desejo, a resposta definitiva ecoou e desceu de Sião. O próprio Deus olhou dos céus, contemplou a nossa miséria, viu que nenhum de nós conseguia fazer o bem, que nenhum de nós conseguiria salvar a si mesmo, e em vez de Deus mandar um raio fulminante e riscar a humanidade de toda a face da terra, de repente seria mais prático para Deus? Não. Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Jesus, ele é o cumprimento desse Salmo 14. Ele é o único homem em toda a terra, em toda a história, para quem o Pai pôde olhar lá dos céus, rasgar o véu e declarar com plena e absoluta alegria. Ele diz: este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus foi o único que andou nesta terra, vivendo em perfeito entendimento espiritual. Ele foi o único que de fato, ele fez o bem em cada segundo da sua vida. Não houve um único sussurro de insensatez, de egoísmo, de ateísmo prático no coração de Cristo. Ele viveu a vida de perfeita sabedoria, ele viveu a vida de justiça que a lei de Deus exige de nós e que nós fracassamos em praticar. E o que aconteceu na cruz do Calvário? Na cruz, Jesus, o sábio, perfeito, o justo, inocente, aquele que era o refúgio, naquela cruz Jesus voluntariamente trocou de lugar conosco. Naquela cruz, Jesus sofreu em seu próprio corpo a corrupção, a abominação, a culpa de todos os nossos pecados. Ele foi tratado por Deus como se ele fosse o rebelde, como se ele fosse o tolo, como se ele fosse o ateu prático. Ele foi desamparado na escuridão para que nós, ao depositarmos a nossa fé nele, fôssemos resgatados do nosso pavor e tivéssemos o nosso coração de pedra lavado e fôssemos recebidos de braços abertos no santuário do Pai como filhos amados. Na cruz de Cristo, a nossa sorte foi restaurada. E se hoje, queridos, enquanto essa palavra estava sendo pregada, enquanto essa palavra penetrava o seu coração, se hoje o Espírito Santo de Deus trouxe à sua memória alguma área da sua vida secreta, se você tem percebido que tem vivido uma ilusão de autonomia, achando que é capaz de gerenciar seu casamento, seu dinheiro, suas mágoas, seus hábitos ocultos, gerenciar tudo isso como se Deus não existisse, eu quero te dizer, não tente se esconder do Senhor. Lembre-se
O tolo, ele tenta fugir de Deus, para que a escuridão do seu auto-engano acabe destruindo. Mas o sábio ele corre para Deus, ele abre a sua ferida diante de Deus, diante da graça, e encontra a cura. Outra vez, lembre-se, a salvação já veio de Sião. A cruz está vazia. O túmulo está aberto. Jesus, ele quebrou todo o cativeiro. Jesus quebrou as correntes dos nossos pecados e nos deu uma nova história. Que a sua vida nesta semana não seja movida pelo medo ou pelo moralismo religioso, mas pelo precioso amor daquele que se entregou por você. Corra para o refúgio. Entregue o seu coração a Jesus. Sabe como é que Ele te espera? Ele te espera de braços abertos, como um pai espera a chegada de um filho amado. E ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Vamos orar com as nossas cabeças.